fazer uso da palavra, convido a nobre vereadora Andréa Gouveia Vieira. Bom dia, presidente, meus colegas, vereadores, todos os presentes nessa casa. Eu tenho sido secretário. Desculpe, eu só preciso de saber, o senhor está substituindo o secretário tanto na secretaria como na Rio Tour? Não, vereadora, eu estou substituindo a secretaria e o José Carlos está na Rio Tour. Na Rio Tour. E quem vai responder pela Rio Tour? Eu posso responder. Tá ótimo, tá bom. Se precisar, o senhor passa para o outro. Tá bom. Eu tenho sido uma crítica severa da forma como a Rio Tour gasta o seu dinheiro, né? Nós estamos aqui hoje para fazer uma audiência sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013, com metas e prioridades, não é? Eu não acredito nessa LDO que a Rio Tour mandou para cá, porque o que chega aqui para a gente discutir e que depois acontece na LOA, na verdade, no final do ano, não aconteceu nada daquilo, aconteceu alguma coisa completamente diferente. Eu disse aqui, na última audiência pública, eu mostrei como é que nós começamos o ano com um orçamento aprovado da Rio Tour num valor de determinado valor, e como, cadê aquela, pega ela, por favor, e como durante o ano, com remanejamentos ao longo do ano, com mais de 80 decretos de remanejamento, por exemplo, em 2011, um orçamento de gastos da Rio Tour aprovado pela Câmara, enviado pela Prefeitura, de 20 milhões, termina o ano tendo gasto 90 milhões. E que gastos são esses? Onde é gasto essa diferença? Para onde está indo esse dinheiro? É o segundo problema que nós temos na Rio Tour. Não se sabe, não há critério, não há impessoalidade nos gastos da Rio Tour. A impressão que a gente tem é que os amigos da Rio Tour, quem chega lá, quem consegue chegar lá, leva. É algo absolutamente ilegal, inconstitucional, a forma como a Rio Tour está atuando. Desde a questão de para que serve a Rio Tour, qual é o objeto, para que a Rio Tour foi feita, constituída, qual é o objetivo da existência da Rio Tour, que é para promover o turismo, e os gastos da Rio Tour, pelo menos 80% deles, nada tem a ver com turismo, né? Você tirando o carnaval, você não consegue olhar e ver ali que isso é gasto para turismo. Vou dar um exemplo dos gastos religiosos. Nós gastamos, nos 3 anos do governo Eduardo Paes, 10 milhões de reais com eventos de fé religiosa, eventos de atos de fé, para todas as religiões, religião católica, religião evangélica, religião de umbanda, todos os tipos de fé. Isso não há discriminação. A Rio Tour realmente atende a todos, é aquela coisa do prefeito é meu pastor, né? O prefeito é o meu pastor e nada me faltará. É isso que nós estamos vendo. Ou outra maneira de falar, que é dando o que se recebe, que é uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Quer dizer, não dá. O senhor me desculpe, os senhores me desculpem, mas nós estamos no 4º ano, eu tenho dito isso aqui e pedido e chamado a atenção para que essa forma de execução orçamentária e de política de turismo da cidade do Rio não faz o menor sentido. Só esse ano, no começo de 2012, nós temos aqui o projeto Festa de São Jorge, a 4ª procissão de Ogum, a 49ª cavalgada em homenagem a São Jorge e a Marcha para Jesus. Só nesses 4 eventos, no primeiro semestre desse ano, nós gastamos R$ 2.844.813.
No ano passado, em 2011, foram mais R$ 6.264.196,53. Muito bem, estou falando aí de eventos religiosos, absurdos, fora de propósito, sem sentido. Gostaria de saber de uma explicação de por que isso é um evento turístico e por que se descumpre a Constituição brasileira, que proíbe dinheiro público, recurso público para o patrocínio de atos de fé religiosa. Isso é uma ilegalidade, isso fere a Constituição brasileira e a lei orgânica do município, que também é muito clara nesse sentido. A outra surpresa, quando a gente abre e vê como é que esse dinheiro foi gasto, não é? Os critérios para os eventos culturais, né? Nem sempre são turísticos, mas existem eventos que se possam chamar de eventos culturais, né? E também aí não se sabe, por exemplo, por que se distribui recursos para shows de cantores importantes, artistas importantes que a gente gosta, que a gente acha bacana, acha legal, mas que são distribuídos, não sei, talvez porque aquele cantor é amigo, conta com a simpatia do gosto cultural ou musical do prefeito, né? Por exemplo, o Monarco. O Monarco é um grande sambista. Para mim, inclusive uma pessoa que pessoalmente eu conheço, porque quando trabalhava no Jornal do Brasil, ele era flanelinha lá no jornal, eu cuidava lá do estacionamento, então tínhamos um contato muito próximo, né? É um excelente artista, mas ganhou da prefeitura R$1.200.000, R$1.300.000 para produzir um CD e um DVD. Estranho. Para isso existe um edital na Secretaria de Cultura que é disputado pelos produtores culturais e pelos artistas com suor e lágrimas, que é uma baderna todo ano, esse diabo desse edital da isenção do ISS, e paralelamente a isso que acontece na cultura, porque esses eventos são culturais, deveriam estar na cultura, com critérios, com editais. Não somos contra, não. Nós queremos critérios e editais, para que essa cidade seja uma grande cidade, cheia de shows, de teatro, de peças, de cantoria. Eu adoro, mas tem que ter critério. O dinheiro público não é me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Não é assim que se trabalha. Então, hoje estou aqui mais uma vez para protestar e para comunicar aos senhores que eu estou entrando esta semana como representação do Ministério Público, pedindo ao Ministério Público que se manifeste, que represente a Justiça, porque há atos aqui claramente ilegais de improbidade administrativa, de falta de impessoalidade, de todos os critérios que se usa na administração pública para entregar um dinheiro que é do imposto suado dessa população. Esse dinheiro não é da prefeitura, é do povo do Rio de Janeiro que paga imposto. Não é possível que se jogue fora dessa maneira, é uma falta total de probidade no trato do dinheiro público. Isso dito, quero perguntar ao senhor de onde o senhor tirou esse número de 6 milhões de turistas no Rio de Janeiro, em 2011. 6 milhões? Isso. Eu acredito que sim. O senhor colocou aqui, né, um dado que o senhor disse que é da Embratur. É um cruzamento de dados da Embratur, das pesquisas, aí tem a FGV, tem várias entidades de avaliação, o próprio Ministério do Turismo, a BIH e nossas pesquisas também. 6.840.000 tivemos em 2011. Você somando nacional e internacional. Tá. É estranho porque ontem, na audiência pública, a secretária Maria Silvia, presidente do Comitê Olímpico, Empresa Olímpica Municipal, estava aqui manifestando horrorizada a situação turística do Rio de Janeiro. Nós não conseguimos mais do que 2 milhões de turistas na cidade do Rio de Janeiro.
não é? São turistas internacionais, vereadora. O número, esse que que ele mencionou, que ela se relacionou, é em relação ao turismo internacional. Tá, então, e por que isso aqui não está separado? Não seria uma coisa mais... Qual é o objetivo da Rio Tour? Qual é a política de turismo da Rio Tour? É trazer turismo de negócios, é trazer turismo de classe média, é trazer turismo gay, é trazer turismo estrangeiro? Como é que vocês... Isso existe no papel? Vocês têm um estudo de uma política pública para o turismo do Rio de Janeiro? Como atrair? Porque, você me desculpe, nesses eventos aqui, fora o Carnaval, evidentemente, mas esses eventos que vocês promovem pela cidade afora, um show aqui na Praça 15, o outro lá não sei o que... Desculpe, isso não atrai turismo nenhum, nem de outros estados. Nem de outros estados. Nem de outros estados. Então, eu queria saber como é que os senhores estão trabalhando para realmente ter uma política pública de turismo na cidade do Rio de Janeiro e que a sociedade saiba e conheça qual é ela. Porque eu não conheço. Eu não conheço. Desconheço totalmente. Então, essa aqui... Pode? Posso responder? Pode. Vereadora, respeito muito as posições, entendo tranquilamente os posicionamentos e os questionamentos feitos, mas me permita discordar da senhora em relação aos números e a relação direta que tem esses eventos com o turismo, com o aumento do fluxo na cidade. A gente tem, eu mencionei um pouco antes da sua chegada, justamente os números internacionais, e mencionei justamente que o turismo internacional, apesar de não haver crescido, e por vários fatores, inclusive um deles econômico, a queda do dólar, que dificultou o aumento do fluxo turístico no país. A Embratur recentemente divulgou, na verdade, o seu balancete com 5.433.000 turistas internacionais vindos para o Brasil no ano de 2011, sendo que desses 5.433.000 nós estamos representando aproximadamente 35% ou 40% dessa quantidade de turistas para a cidade. E o restante é fruto de uma política de turismo, sim, clara, voltada à indução e à promoção do turismo, principalmente no país, com o turismo interno, em função da economia fortalecida cada vez mais no país e para os nossos vizinhos aqui no estado do Rio de Janeiro e principalmente para outros estados emissores, como, por exemplo, São Paulo, que sempre foi uma tônica da nossa ação turística. E essas ações de promoção, que é a missão e a política clara da Rio Tour e da Secretaria de Turismo, promover, estimular, incentivar, não só através de eventos que apoiam o entretenimento, o lazer, o negócio, a cultura, o ecoturismo, os eventos esportivos, no momento um calendário tão fortalecido que a gente vive, mas também a permanência desse turista na cidade, com programas de eventos que são mais duradouros, eventos que entrem no calendário e se perpetuem. Essa é o trabalho mais árduo nosso, não é só captar um evento e tentar realizá-lo, é sim fazer com que ele permaneça na cidade e possa entrar para o calendário oficial. E dentro dessa política, justamente estimular que esse aumento do fluxo turístico, seja nacional ou internacional, possa permitir o aumento da taxa de ocupação hoteleira, a melhoria nos nossos equipamentos turísticos e, consequentemente, o retorno, na verdade, o incentivo, a satisfação desse público-alvo com essa geração vasta de eventos de várias naturezas. Eu posso, enfim, mencionar alguns aí do ramo de entretenimento, por exemplo, o Rock in Rio, do ramo de cultura e lazer. Nós temos os nossos eventos de calendário, como Carnaval, Réveillon e outros tantos. Os eventos religiosos, eu me permito discordar da senhora mais uma vez, em função da gente ter um grande evento ano que vem, a Jornada Mundial da Juventude, que é um evento que foi captado na verdade, pelo governo brasileiro, na verdade, pela Arquidiocese, pela Mitra, em parceria com a Prefeitura, com o Estado, para que esse evento, depois de um grande resultado positivo de Madrid, que foi a última edição, onde tivemos mais de 2 milhões de pessoas, a expectativa é que a gente passe das 3 milhões de pessoas na cidade. É um tipo de turista diferente, realmente não é um turista de grande poder aquisitivo, não é um turista que gaste, que vai ocupar tantos hotéis, principalmente aqueles 5 estrelas, que estão com a sua taxa de ocupação super elevada, mas
em função disso, nós vamos buscar essas hospedagens complementares, que é uma outra estratégia que eu mencionei aqui do portal Hospeda Rio, ao final da apresentação. E esses eventos, alguns deles, complementando a resposta, é claro que a gente vai questionar, vamos discutir se o valor está correto, se não está, mas se ele estava previsto em dotação orçamentária... Marcha para Jesus, o senhor coloca também dentro de um calendário turístico da cidade do Rio de Janeiro, Vereadora, como um evento que atrai? O de São Jorge, eu já classifico ele como dentro do calendário oficial da cidade, então faz parte da nossa divulgação da promoção, e a gente tem uma pluralidade muito grande de costumes, gostos e religião. E essa busca de alternativas e divulgação dentro do Estado do Rio foi um grande resultado, porque trouxe muita gente de fora. Claro que ele tem que ser planejado com organização, para que não impacte na vida da cidade. O senhor já disse que o senhor é a favor. Tudo bem. É a sua opinião, é a minha opinião, e a gente vai levar para o Ministério Público, para o Ministério Público resolver se a sua opinião ou a minha opinião é a correta. Infelizmente, nós vamos ter que judicializar essa questão desse gasto, que para mim é totalmente improbo e deve ser sustado imediatamente, porque isso não poderia estar acontecendo. E do outro ponto de vista, do absurdo de como a falta de planejamento da RioTour fica clara quando você vê aqui a comparação dos orçamentos iniciais, que são aprovados por essa casa, e o final, que aparece na RioTour. O senhor deve saber, porque o senhor está lá na RioTour, em 2009, nós tínhamos uma dotação inicial de 66 milhões, houve 63 decretos de remanejamento de dinheiro, de recurso, de outras secretarias, ou seja, de outras prioridades, porque esse dinheiro está alocado em alguma coisa, em outro lugar. Quando o remaneja tira de um lugar e passa para a RioTour, deixou de fazer alguma coisa lá. Se é que existe planejamento na cidade do Rio de Janeiro, o prefeito diz que existe. Geralmente, vereador, esses recursos vêm do superávit da prefeitura e que são remanejados dentro de uma decisão favorável ou não. Primeiro, avaliada a Secretaria de Fazenda, segundo, apoiado ou não pelo prefeito. Não é uma decisão o fato de haver superávit, o fato de haver superávit, prefeito, o secretário, não significa que esse dinheiro pode ser gasto em qualquer lugar. Aliás, o superávit que é feito propositadamente pelas administrações, para depois ela ter um orçamento livre no ano seguinte, para gastar como quiser, sem a fiscalização e sem o crivo do legislativo, é outro problema que a gente vai discutir em outra esfera, e não nessa daqui. Foram 63 decretos de remanejamento, no valor de 24 milhões, com a dotação final de 91 milhões. Uma variação de 37% entre o que foi aprovado nessa casa e o que foi gasto no final do ano. Em 2010, foram 64 decretos com uma variação de 110%. E em 2011, foram 51 decretos com uma variação de 114%, de 128%. Foram 114 milhões a mais. Começamos com 50 milhões, terminamos com 114 milhões. Vai ver quanto que é o edital de ISS. Vai ver quanto que é o que se faz de forma correta, através de edital, com transparência, com impessoalidade. Aí é feito de outra forma. Aí só se dá 13 milhões. E a RioTour distribuiu 114 milhões. 114 milhões. Isso é um escândalo, e para coisas que realmente não são turísticas, mas muitas vezes são culturais, e que deveriam estar dentro dos editais. Quer fazer evento desse tipo? Abre um edital e bota as produtoras para concorrer, e não dá do agrado do prefeito ou do seu. Entendeu? Não é possível. Como é que faz? O senhor me diz, eu vou lá e peço para o meu amigo, para o meu parente. Qual é o critério? Qual é o critério que vocês usam? Por que deu para o Monarco e por que não dá para um outro sambista? Se o outro sambista for lá, vai levar também? Tem que ter um critério, secretário. Me diz qual é o critério. Esse critério existe, vereadores são trabalhados. O samba, assim como a questão dos eventos religiosos, fazem parte da cultura da cidade. É um evento que promove, o samba tem sua tradição, faz parte do calendário oficial da cidade, e o Monarca ou qualquer outro sambista de grande nome e que represente ou faça um grande evento para a cidade, que eventualmente seja do interesse
da cidade como um aspecto turístico, ele pode ser promovido e apoiado por nós, sim. Agora, sobre a questão cultural, vereador, a gente tem trabalhado muito em conjunto e, às vezes, as oportunidades surgem e elas podem ser tratadas dentro de um evento. Apesar de ter um enfoque cultural, ele tem muito mais um apelo turístico. Por exemplo, um evento esportivo. Um evento esportivo na cidade, ele pode, como bem mencionado pelo vereador S. Ferraz, o surf é uma etapa do Mundial, é um evento internacional, que poderia ser trabalhado dentro da Secretaria de Esporte, mas também pode ser trabalhado dentro da Secretaria de Turismo, com a Rio Tour. É engraçado, né, secretário? Porque se é tão bom assim, se atrai tanto turista, por que a iniciativa privada não está interessada em bancar isso tudo? Porque são shows que fora daqui, são eventos que fora da cidade do Rio de Janeiro, são bancados pela iniciativa privada. Entendeu? Mas eles estão também, vereador. Não tem dinheiro público. Vai ver se São Paulo bota esse dinheirão nesse tipo de coisa. Não bota, não. Coloca sim, vereador. E é uma parceria, O evento do Paul McCartney, por exemplo, em São Paulo não teve dinheiro público nenhum. Aqui nós botamos 2 milhões. No evento da Madonna, o senhor vai botar quanto do dinheiro público? O evento do Paul McCartney, para poder repetir o que foi dito ainda, quando estava na gestão do secretário Antônio Pedro, o Paul McCartney, na primeira turnê dele no país, ele não passou ao Rio de Janeiro justamente porque ele pretendia um apoio exclusivo de dinheiro público. E a gente perdeu a oportunidade de uma turnê internacional daquele tamanho e, efetivamente, nós conseguimos, num segundo momento, botar uma parcela relativamente pequena em função do custo alto que se pretendia e ele pôde ratificar dentro da sua turnê a cidade do Rio de Janeiro, que ficou fora da primeira vez. Então, e o dinheiro público, que é para todo mundo, foi gasto num evento que muito poucos puderam ir. Será que vocês não compreendem isso? Os ingressos custam 500, 600 reais. Teve ingresso popular, teve ingresso distribuído nas escolas. Pelo amor de Deus, secretário, pelo amor de Deus. Existe Madonna, os senhores pretendem dar dinheiro para o show da Madonna? A gente vai apoiar o show da Madonna, estamos divulgando aí, vamos Quanto? Depois dizer certamente, eu não sei. Quanto? Acho que ainda não está fechado, mas claro, posso vir na hora que fica difícil dizer quanto, antes, com antecedência, para não ter crítica, para não ter pressão, aí vocês não sabem. Vocês sabem tudo, mas o senhor ainda não sabe quanto que vai dar para o evento da Madonna. Tá bom, secretário, muito obrigado, a gente resolve isso na Justiça.